Olá, amigos do canal Vanguarda Espírita. Nós vamos continuar a nossa conversa a respeito do que é o Espiritismo e as suas noções preliminares, retiradas do livro de Allan Kardec, que foi lançado em 1859. Os espíritos, revestidos dos seus corpos materiais, constituem a humanidade o mundo corporal visível. Despojados desses corpos, formam o mundo espiritual ou invisível. Quando nós estamos encarnados, nós estamos nos vendo uns aos outros, não é? Quando então viemos a desencarnar, estamos numa outra dimensão e vamos conseguir ver todos aqueles que vivem então nesta outra dimensão e os que estão encarnados também. Os espíritos não são, portanto, entes ou seres abstratos, vagos e indefinidos, mas seres concretos e circunscritos, aos quais só falta serem visíveis para se assemelharem aos humanos, donde se segue que, se em dado momento pudesse ser levantado o véu que nolo esconde, eles formariam uma população cercando-nos por toda parte. E é exatamente isso. A vida continua vibrante do lado espiritual e se nós pudéssemos levantar este véu, como diz aqui Allan Kardec, nós os viríamos vivendo a sua vida espiritual, que é a vida verdadeira. A nossa casa é a pátria espiritual. Os espíritos possuem todas as percepções que tinham na Terra, porém em grau mais alto, porque as suas faculdades não estão amortecidas pela matéria. Eles têm sensações desconhecidas por nós, veem e ouvem coisas que os nossos sentidos limitados não nos permitem ver e nem ouvir. Para eles não há obscuridade. Quando nós estamos no mundo espiritual, as nossas propriedades espirituais e perispirituais, elas voltam a ser aquilo que eram, não é? As 19 propriedades do perispírito, para quem já estudou o perispírito, ou para quem não estudou, pode então procurar, né? Essas propriedades do perispírito, elas, ao voltarmos para o mundo espiritual, estão todas à disposição do espírito. Para eles não há então obscuridade. Todos os nossos pensamentos neles se repercutem e eles os leem como um livro aberto, de modo que o que podíamos esconder a alguém durante a vida terrena, não mais o podemos depois da sua desencarnação. Quando nós voltamos ao mundo espiritual, pelas propriedades que são restauradas, nós conseguimos, ao aproximar-se de um encarnado, percebermos aquilo que ele está pensando, percebermos aquilo que ele está sentindo, como disse o texto, como se fosse um livro aberto. Desde que se admita a sobrevivência da alma ou do espírito, é racional que as suas afeições continuem, sem o que as almas dos nossos parentes e amigos seriam pela morte totalmente perdidas para nós. O que não acontece, porque como nós acabamos de conversar sobre este assunto do mundo espiritual, a vida continua plena, pujante do outro lado. Então, nada se perde, não é? Nós, num momento oportuno, iremos reencontrar esses nossos parentes que se foram. Os espíritos podem ir a toda parte. É igualmente racional admitir-se que aqueles que nos amaram durante a vida terrena ainda nos amem depois da morte, que venham para junto de nós e se sirvam para isso de meios que encontrem à sua disposição. É o que confirma a experiência. Quando nós imaginamos perdidos os nossos que se foram, não é desta maneira que devemos pensar.
Sabemos que a falta ao nosso lado, a falta da voz, a falta da presença física, a falta daquela opinião que o irmão que se foi, o pai, a mãe ou algum parente próximo tinha, fazem realmente uma diferença e uma falta grande. Mas não podemos pensar que os perdemos para sempre. O Espiritismo tem por fim demonstrar e estudar a manifestação dos espíritos, suas faculdades, sua situação feliz ou infeliz, seu futuro, em suma, o conhecimento do mundo espiritual. Para aqueles que querem estudar a doutrina e que também têm interesse em frequentar as casas espíritas, podemos então dizer que após tomada a decisão e começarem a frequentar, vão entender um pouco mais daquilo que somos. Um grande abraço, nós voltaremos com estas e mais conversas no futuro. Obrigado a todos.